3, 2, 1. Oi pessoal, eu sou Flank Ataídes, do canal Historiando a História, e hoje eu vou abordar um tema que para mim é uma chaga, uma ferida no nosso país: a escravidão. A escravidão, principalmente negra, ela surge pela resistência do índio em aceitar ser escravo e pela facilidade que o índio tinha, porque era nativo do país, de fugir e não ser encontrado. Tá? A alternativa encontrada para, a colonização do Estado, baseado na plantação da cana-de-açúcar, depois que houveram o saque, a quase totalidade da floresta tropical, litorânea, que restou hoje só 4% dela. O próximo passo foi fixar o português no Brasil. Nasce a primeira vila de São Vicente, depois nasce Santos, em 1547, por Brás Cubas, Martim Afonso de Souza, e aí são assuntos que muitos sabem, Mas aqui é especificamente a escravidão. A escravidão no Brasil foi a escravidão que mais durou no mundo. Nós também carregamos essa chaga, E aí pensar que, você ouve outro dia, como eu ouvi um pastor famoso dizer que o africano é amaldiçoado, por ser descendente de Jafé, filho de Noé, e por isso a África tinha tantos problemas, como AIDS, ebola, miséria, sem ter conhecimento histórico, porque na verdade a África ela já é fruto da exploração desde o século XVI, que o homem branco começa a explorar a África, e isso vai ficar muito pior já na era dos impérios, quando a África será partilhada, e aí assunto para muito tempo. No Brasil, negro, assim como nos Estados Unidos, era considerado objeto, tinha valor, preço, que o preço era dado de acordo com a idade, dentição, a arcada dentária, se fosse perfeita, era mais caro. A menina novinha era muito mais cara, até porque ela servia de abuso sexual até do dono da casa grande, Não é à toa que a gente encontra, um país de um povo miscigenado, muitos frutos de origem de abuso, até porque o negro era objeto, se era objeto, era de propriedade do senhor de Senzala. É um livro muito interessante da Leila Hernandes, para a gente conhecer um pouco da África. Um pouco também ela trabalha da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil vai criar uma questão muito séria, porque criar leis que não tem fundamento. Por exemplo, a Inglaterra impôs uma lei de proibição à escravidão. Será porque a Inglaterra era bonzinha? Não, porque a Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial. E negro, escravo, não tem salário, portanto não compra. Essa é a chamada, que talvez muita gente conheça, lei para inglês ver, que nunca foi cumprida, e ao contrário, o preço do negro aumentou e o contrabando também. Antes da abolição da escravidão, houve duas leis hipócritas, posso dizer assim, porque ela não dava liberdade para o negro. Primeiro, a lei do sexagenário, que o negro ganharia alforria aos 65 anos. Mas o negro geralmente não chegava aos 40, devido à exploração, à estafa corporal que o levava à morte muito precoce. Logo depois se criou a lei do ventre livre, outra lei, que não tinha validade nenhuma. Por quê? Porque a criança nascia de uma mãe negra, ela ficava dentro, da senzala. E se estava dentro da senzala e da fazenda do senhor feudal ou da propriedade do senhor escravocrata, ele tinha que trabalhar para sobreviver. Então ele não era livre. E aí, finalmente,
em 3 de maio de 1888, veio a abolição da escravidão. Só para recordar um pouco, né, a gente costuma, e a história está desmistificando isso, chamar Tiradentes de herói, né? Mas Tiradentes, ele tinha 2 objetivos. Primeiro, ele não tinha na cabeça dele a abolição da escravidão. E segundo, na verdade, ele não pensava, né, em derrubar a lei da derrama, que era a exploração do ouro pelos portugueses. A intenção dele maior era ser dono daquela riqueza, né? Voltando ao assunto da escravidão, a princesa Isabel assinou a lei em 1888. E aí é necessário se fazer ligações históricas. Por quê? Né? A elite reacionária paulista, junto com a elite reacionária carioca, mesmo tendo sido beneficiadas pela Lei de Terra de 1850, que Dom Pedro dá terra para os amigos, né? Daí a necessidade de se fazer reforma agrária no Brasil, né? Cria, né, um ódio nessa elite que derruba um ano depois Dom Pedro II, né? E instala-se a República sobre a promessa da democracia perto do povo. Grande mentira, né? No começo da República, primeiro, que foi proclamada em 15 de novembro de 1889, só assumiu o presidente civil em 1904, presidente de Moraes. E aí dá-se um ciclo da República Café com Leite. O negro que é liberto, desempregado, analfabeto, sem ter como comer, ele começa a povoar os morros carioca. Está nascendo a Rocinha, né? E todos os bairros ali periféricos, inclusive no centro do Rio de Janeiro, com muitos becos que causavam muitos problemas de doença social, né? Quando finalmente Oswaldo Cruz, em 1904, diz que a única forma de acabar com esses surtos de doença que aconteciam no Rio de Janeiro seria vacinar, né? E a ignorância da época, né? E a gente tem que entender isso também, né? Porque tem um tempo no Brasil colonial que uma mulher não pode tomar banho nua, porque ela não poderia mostrar nem as vergonhas dela para Deus, né? Então, o Oswaldo Cruz vai propor a vacinação para acabar com as epidemias cariocas. E a revolta da vacina surge por quê? Porque os homens, né, de uma sociedade patriarcal milenar se recusam a deixar suas esposas mostrarem suas vergonhas. E que vergonha era essa? Levantar a manga do braço para tomar uma vacina. Surge a revolta da vacina, que o prefeito carioca Pedreira Passos vai aproveitar para derrubar todos os guetos cariocas, dando espaço para grandes bairros como Leblon, Ipanema, Copacabana e assim por diante. E a concentração de negros nas favelas, nas comunidades, irá aumentar, né? Justifica-se então, já no século XX, XXI, toda essa criminalidade advinda dos bairros periféricos do Rio de Janeiro. Por quê? O Estado nunca esteve presente lá, né? Nunca levou saúde, educação, saneamento básico, essencial, né, para se criar uma civilização de respeitabilidade, né? Nasce o Comando Vermelho e aí, né, o crime organizado está formado, né? Então nós brasileiros costumamos dizer que o brasileiro só põe cadeado quando a porta está arrombada. É o que aconteceu com o Rio de Janeiro. São Paulo também vai ser dessa forma, porque o branco tirou o negro da favela, mas negou-se a dar emprego para ele. Surge também aí a imigração japonesa, italiana, a ideia de branqueamento de raças, né? E que nasce aí, né, mesmo depois da redemocratização em 1988, a perseguição, né, ao homem negro, e são dados oficiais. Qualquer penitenciária do Brasil, ou sistema penitenciário do Brasil, tem aproximadamente 70% de negros e 30% de brancos. O preconceito velado nos mostra
eu particularmente nunca fui recebido por um médico negro. Né? Na minha época de faculdade, com 35 alunos, 2 eram negros. Nas escolas que dou aula, poucos negros eu vejo professor. Que é uma profissão, né, desvalorizada, desrespeitada e por isso tão barata, né, tão fácil de se adquirir. Né? Existe só uma diferença: o professor que tem ética, né, que tem compromisso com educar para criar uma mente reflexiva, pensadora, autônoma, como diria, eu cito novamente Paulo Freire. Episódios, né, de negros, de crime contra negros, é constante. Um livro que li e que me causou muito choque: Rota 66, a história da polícia que mata, de Caco Barcelos. Né? Ele escreveu esse livro nos anos 80 e a primeira grande dificuldade, e ele dá uma entrevista na internet, se vocês quiserem ver, né, quando ele começa a pesquisar para produzir o livro, é encontrar uma vítima viva do ataque da Rota 66. Né? Todas, quase na sua totalidade, morriam. Que era anunciado como troca de tiroteio. Né? Anunciado pelo Gil Gomes, né, um fascista, Atanásio Jazari, daquela época, que o bandido morreu em confronto policial. O problema é que o confronto policial, o negro, o pobre trabalhador, principalmente o negro de periferia, eles eram, na troca de tiroteio, mortos com tiro na nuca. Né? E aí eu fico pensando às vezes e falo para o meu aluno: parece aquele projétil do Coelho Ricochete, aquele xerife bem bling, Coelho Ricochete, que a bala vai para qualquer lugar, né? Então se mostra claramente que era execução e não tiroteio, tá? Grande parte negros, tá? Por isso que hoje há no Brasil uma política de cotas. Esse livro baratinho, fala sobre a revolta da vacina, num sebo você encontra por R$2. Por isso que se fala de lei de cotas, né? E aí eu aconselho também a assistir o vídeo do MV Bill, né? Que ele grava no Programa Livre, né? Em que o Serginho Groisman entrevista um branco e pergunta: você é a favor ou contra a lei de cotas? O cara vai falar: eu sou contra. Mas por quê? Ele não sabe, né? Ele não sabe, mas ele é contra. E por que ele é contra? Ele não sabe, mas o MVB vai dizer, né? E que aí uma das características que levam a elite a um passo mais longe do controle na sociedade é a sua criação cultural. A bagagem cultural define o ser humano. Se você é criado por pais que têm cultura, provavelmente você vai sair em vantagem com famílias pais que tenham pouca cultura, tá? Então a elite sempre está na frente, né? Eu ando pensando, né, há muito tempo, depois que eu assisti essa questão da ditadura da justiça, do qual Rui Barbosa afirma que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque a ela não há a quem recorrer, né? Eu ando pensando que se o judiciário é um poder independente, autônomo e harmonioso, tanto o juiz como o promotor deveriam ser eleitos. Não ter um cargo vitalício e, como pior da punição por uma pior prática de crime, ser aposentado compulsoriamente com todos os benefícios, enquanto a classe trabalhadora sofre. Nosso judiciário é o mais caro do mundo, né? E não faz lei, né? Nós temos aí N presos aí em prisão provisória que até depois do julgamento pode ser inocentado. Nós temos casos de injustiça que, na verdade, quando você vê, dá vontade de chorar. Um caso, por exemplo, de um homem pobre que passou na cena de um assassinato de uma mulher. E ele estava com sangue de galinha na camisa. A polícia prendeu ele acusado do assassinato. Ele ficou preso mais de uma década. Se fizesse
um exame de DNA, saberiam que era um sangue galináceo, e não humano, né? Outro caso que me deixou chocado, né, foi o caso ocasionado por um outro pastor famoso, e esse eu faço questão de citar o nome, até porque vocês podem procurar o vídeo, o cara que sofreu a injustiça, ele foi inocentado e dá depoimento. Foi Marcos Feliciano. Quando era chefe da CPI, era o presidente da CPI da pedofilia no Senado. Ele vai acusar um cobrador de ônibus do estado do Espírito Santo de estupro, de vulnerável, pedófilo e de sua própria filha, incestuoso. A menina tinha apenas 3 anos. Né? E ele, Marcos Feliciano, segundo o depoimento, e vocês podem ver na internet, declarou a prisão dele, não sendo nem o delegado e muito menos um juiz ou um promotor. Ele, segundo o injustiçado, mesmo ditou o depoimento para o delegado e deu voz de prisão a ele. Né? Conclusão, esse cara ficou preso 9 meses e foi sodomizado, estuprado, perdeu uma visão, 80% da outra, perdeu dedos, dentes arrancados com alicate, né? Inclusive ele fala textualmente, né, nesse vídeo, que o Marcos Feliciano sugeriu inclusive a morte dele. Sugeriu uma fuga em que o policial daria um tiro para cima e o resto nas costas dele, né? E esse caso foi um dos fatores que levou à perda do Magno Malta na eleição do Estado do Espírito Santo, né? E é uma coisa assim estranha, né? Eu fico pensando, porque um pobre, um cobrador de ônibus, uma pessoa humilde, né? Que um pastor que estudou teologia sabe que os humildes eram, né, os seguidores do Cristo que eles defendem, né? Ele agir com tanta truculência e acusar sem provas, né? E para terminar, sobre escravidão no Brasil, a lei de cotas é necessária para quê? Para o equilíbrio, né, das camadas sociais, para que se quebre paradigmas de miséria, né, que passa de geração a geração, paradigmas de desconhecimento, de submissão, né? A educação é o único instrumento que empodera o ser humano, né? Eu vi agora, assustado recentemente, um decreto que liberou armas. Eu não conheço país do mundo que acabou com os conflitos se armando. Um exemplo é os Estados Unidos, que embora tenha 5% da população mundial, possui 25% dos presos, né? E lá é legal o uso de armas. Acabou com a violência? Não. Agora os estados nórdicos, né, como Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, né, Coreia do Sul, Japão, que saiu destruído da Segunda Guerra Mundial, todos investiram maciçamente em educação. E aí reduz-se drasticamente o nível de desigualdade. Por exemplo, tem países na Europa nórdica em que o empresário ganha 10 vezes mais do que um trabalhador comum. No entanto, no Brasil a gente assiste, por exemplo, a casos como o fazendeiro que mandou matar a sobrinha porque tinha feito um pacto com o irmão de que nunca teriam filhos para não dividir o dinheiro. Uma coisa absurda, né? É uma lei que eu também seria favorável. Todo milionário que morresse levasse todas as suas propriedades para o caixão. Ou, como faz os Estados Unidos, que de algumas coisas que concordam. A lei de herança nos Estados Unidos é taxada em 50%. No Brasil, 4%. Né? Nós brasileiros precisamos acordar para isso. No próximo vídeo eu posso abordar esse assunto, né? A taxa tributária do pobre e a taxa tributária do rico. É assustador. Ok, pessoal? Quem gostou, compartilhe, deixa o like, né? Mande sugestões,
né? Eu estou aí para esclarecer, não estou para confundir, né? Quem tiver dúvidas, pergunte. E estamos aí. Até a próxima. Ficou bom isso aí? Cara, ficou. Mas eu tenho umas críticas. Eu misturei assunto.